Olá! Hoje nós vamos falar sobre um filósofo muito importante que vem trazer um assunto que até hoje todos nós buscamos saber. Plotino e a sua doutrina sobre a alma. Plotino foi um filósofo da antiguidade, nasce ali por volta do ano 204, ele nasce no Egito, ele nasce na Terra dos Mistérios, mas ele vai realmente se firmar como filósofo em Roma. Na sua obra, nós vamos ver que ele vai falar de muitos assuntos importantes, mas o mais importante é que ele vai falar sobre a alma. Ele vai falar sobre os anseios da alma e como nós poderíamos ouvir esses anseios. Como nós poderíamos identificar os anseios da alma e atendê-los. Então ele deixou uma obra muito extensa. Essa obra é conhecida como as Enéadas, porque são tratados que ele foi escrevendo, e depois um discípulo seu, um dos mais conhecidos, que é Porfírio, ele vem e faz uma compilação de todos esses escritos. E dizem que até mesmo para Porfírio não foi muito fácil fazer essa compilação, fazer esse trabalho, porque quando escrevia de forma muito contínua. Ele escrevia aquilo que vinha naquele momento, como se fosse uma inspiração de tudo aquilo que ele já tinha vivido. Então ele deixava os escritos assim, sem muita correção e sem muita lógica aparente. Aí Porfírio, que teve aulas com ele e que foi seu discípulo, um dos mais dedicados discípulos desse filósofo, ele vem e faz esse trabalho de compilação. Então nós vamos ter aí vários textos que Porfírio vai, então, resgatar, e nós vamos ver, então, que são 6 tratados. Cada tratado tem 9 artigos, por assim dizer. E um deles fala especificamente sobre a alma. É claro que Plotino vai discorrer de vários assuntos, não só sobre a alma. E esses tratados também não estão em ordem cronológica, porque esse tratado mesmo sobre a alma, Plotino já escreveu já na sua fase mais tardia, inclusive ele já estava com problemas de saúde e tudo mais, mas mesmo assim nada ficou comprometido, porque a inspiração dele era realmente de um outro plano. Então nós vamos trabalhar um pouquinho hoje esse tema, como identificar e como ouvir os anseios da alma. Para isso, então, nós temos que falar um pouquinho de algumas ideias que são anteriores, porque Plotino, ao escrever a Enéada sobre a alma, ele já estava na 4ª Enéada. Então ele já tinha falado muitas coisas antes. Plotino é um filósofo considerado bastante hermético, bastante, vamos dizer, traz uma linguagem mais oculta, e isso poderia dificultar um pouco a nossa compreensão nos dias atuais. Mas por que isso? Por que Plotino teria essa linguagem, teve essa forma de traduzir as suas ideias, a sua filosofia? Porque Plotino teve um grau de iniciação, ele teve um grau de acesso aos mistérios. E para uma pessoa é muito difícil ela estar num plano onde ela acessa esse nível de ideias, essa metafísica, e depois ela tem que trazer isso para o papel, ela tem que transcrever isso e colocar em palavras simples. Porque hoje nós não temos mais, nem na época mais se tinha, na época de Plotino já não se tinha mais uma linguagem tão sagrada que pudesse realmente traduzir de fato aquilo que Plotino viveu. Porfírio diz, na biografia que ele mesmo fez sobre o seu mestre, que Plotino teria tido uns 4 momentos de êxtase místico durante a vida toda. E aí então, esse trabalho é resultado desses momentos, porque ele teve acesso a ideias num campo que já não era mais o racional, já não era mais esse intelecto linear que a gente conhece, não foi uma compreensão linear das coisas, não foi uma vivência horizontal, foi uma vivência vertical. Então, para a gente entender um pouquinho isso, a gente tem que pegar umas ideias iniciais. E é por isso, então, que é muito conhecida dentro da obra de Plotino a questão das 3 hipóstases. Essa palavra hipóstase é muito utilizada pelos seus tradutores e pelos estudiosos atuais, mas vamos traduzir aqui para princípios. Acho que fica um pouco mais fácil, não é? Então a gente vai trabalhar aí com 3 princípios básicos que Plotino desenvolve para ele poder chegar na questão da alma. Porque a gente não pode entrar diretamente assim, a alma, o que é? Não, nós temos que falar um pouco aí de alguma origem, de algum ponto inicial. Então, o que é que nos diz Plotino?
para a gente entender exatamente como é que nós podemos identificar a nossa alma e por que ela tem anseios. Porque isso é uma pergunta também interessante, né? Por que a alma tem anseios? Por que ela necessita de alguma coisa? E como reconhecer isso? Será que no meu dia a dia, na minha vida, eu sei quando eu estou sentindo um anseio da minha alma ou é uma outra coisa? Então Plotino vem nos ajudar nessa questão. Então ele dizia o seguinte: antes de tudo e mais nada, existe o uno. O uno, pessoal, é uma ideia que não dá para a gente definir. O uno, em todas as filosofias, embora com nomes diferentes, não tem como a gente traduzir isso exatamente numa frase que tenha uma lógica cartesiana para a gente poder entender racionalmente. O uno é algo que o próprio Plotino dizia, olha, não tem como definir, não tem palavras para expressar, simplesmente é. E por isso, então, por ter essa característica tão metafísica, tão sublime, Plotino dizia que esse uno, que é muito aparentado, é muito próximo da ideia do bem de Platão, para quem está um pouco acostumado com as ideias platônicas, a ideia do bem de Platão é muito próxima a isso. E é por isso que a gente vê muito de Platão na obra de Plotino, porque ele resgata, mas ele também dá um contexto um pouquinho mais amplo ainda, porque o neoplatonismo não foi só um resgate de Platão. Também tem muitas outras doutrinas, muitas outras ideias, inclusive muito de filosofia oriental. E nós vamos ver aqui que vai aparecer bastante aqui, muitos preceitos da filosofia antiga oriental aparecem aqui. Então aqui essa ideia do uno, que não pode ser definida, é também aquilo que faz tudo acontecer. Embora ele não se movimente, ele não tenha uma expressão física, ele não tenha uma expressão que possa ser percebida. Isso era uma ideia que estava presente em todas as filosofias. Todos eles já imaginavam que existia algo que seria a origem de tudo e que não teria uma origem. Simplesmente era o ponto principal de onde partia tudo. Dizem então, e também Plotino dizia, que esse uno, ele era tão pleno, ele era tão cheio de vida, que ele, mesmo sem deixar de ser, ele se manifestava, mas de uma forma muito misteriosa. Ele então emanava algo dele. Ele então permanecia em si e sem deixar de ser, ele começava então a promover. Plotino chama isso de uma processão. Ele não chama de outro nome não, ele chama de processão. Ele dizia assim, do uno procede tudo. Mas ele não estava dizendo que o uno criava tudo, não. Porque o uno não pode criar. Porque quando eu falo que vai criar, significa que já tem um grau de existência. E Plotino dizia, não, ele não tem existência. Ele simplesmente é sem precisar existir. Então, o uno não cria, o uno ele faz uma processão. E essa processão vai gerar um outro elemento, que aí vem também um outro termo, que a gente vai ver que os gregos também utilizavam, todas as filosofias utilizam, até os orientais também, que nós vamos ver aí que ele vai chamar de nous, ou o ser das coisas, ou o princípio divino, ou ainda, que muitos autores atuais utilizam, que seria o princípio intelectual. Eu prefiro não usar esse termo, a palavra intelectual, porque pode confundir com o que a gente conhece hoje de intelecto, e realmente não tem nada a ver. Não é esse intelecto que nós trabalhamos hoje. Então eu prefiro usar o princípio divino, a mente universal, esse nous aí já seria o quê? Uma decorrência do uno, embora o uno não o tenha criado. Mas agora nós temos uma expressão desse elemento que é o uno. Então esse nous é como se fosse uma mente inteligível, é a forma como o uno conseguiu se projetar. E o que seria esse nous, então? Seria essa mente arquetípica, essa mente universal que faz com que agora tudo comece a ter um grau de perceptividade, um grau de existência, por assim dizer, mas ainda não é existência física. Seria o germe de tudo, o germe de todas as coisas, mas está ali em latência, ainda não é, está em latência, porque dali vai surgir tudo.
Então esse nous, essa mente divina, Plotino dizia que ao ser, ao vir a possibilidade de existir, esse nous olha para o uno. Isso é uma parte muito bonita, aliás, toda a obra de Plotino é muito bonita, se entendida nessa chave metafísica. Diz que o nous, ao ser, né, ao se ver, né, presente, ele olha para o uno e fica no estado de eterna contemplação do uno. É como se fosse algo que foi criado, olha para o seu Criador e sente essa devoção. E aí então, por ser assim, existe essa relação de que o ser nunca se desconecta do uno. O uno vai ser sempre aquele centro, aquela origem primordial. E o nous, por ser essa mente universal, agora então tem uma relação. Existe uma relação. Então esse nous agora contempla eternamente o uno. E é muito bonito isso, a gente imaginar, né? Ou seja, não se desconecta nunca do aspecto celeste, nunca deixa de ser, porque está sempre em referência com aquilo que o gerou. Então esse seria o nous. E tem um detalhe interessante também no nous, que também é falado por muitas tradições, e às vezes é até difícil da gente entender, né? Plotino dizia que o nous ele era imóvel. O nous não se movimenta. O nous gera tudo, porque agora sim vamos começar a falar de existência, mas ele não se movimenta. Ele não mexe 1 milímetro, mas ele tem tanto poder devido à sua origem, que agora ele é capaz de ficar imóvel e fazer tudo acontecer. Então ele tem essa característica da imobilidade. Nós vamos ver também os pré-socráticos falando muito também sobre isso, sobre o que é imóvel e sobre o que é móvel. Então tem muitas raízes aí, né? Vamos ver que muitas filosofias vão abordar essa questão. Então esse imóvel significa, se eu fosse passar para uma chave individual, seria um elemento dentro de mim que se relaciona com tudo, mas nunca se abala, ele nunca deixa de ser quem é. Então existiria um ponto fixo dentro de nós. Então esse nous poderia ser o ponto fixo do universo. Que dali então emanaria tudo, dali então tudo começa a se movimentar. Mas esse ponto precisa ficar fixo. Então Plotino diz que desse ponto, que é imóvel, agora nós vamos ver o quê? Também uma necessidade de... Ele é imóvel, mas ele também vai se projetar. E aí então por essa projeção, dessa imobilidade, surge agora um outro elemento. É aí que entra então a alma. É agora que Plotino fala da alma. É agora que ele vai dizer, bom, o nous também, por ser tão cheio de vida, também começa a deixar algo. E esse algo, então, agora nós vamos ver que é um elemento chamado alma. E essa alma é que vai, então, começar a ser a representante do nous. Ela é que vai começar agora a, o quê? A espelhar o nous. Então é interessante essa ideia, né? Porque a gente imaginar que a nossa alma, ou a alma do universo, ou a alma de tudo que existe, porque os antigos todos diziam que tudo tem uma alma por trás, tudo tem algo que anima. Interessante observar a raiz da palavra grego, né? A alma é ânima, é algo que anima, porque a gente estava falando de algo imóvel, mas agora precisamos o quê? Do movimento. Então precisamos de algo animado. E Plotino usava mesmo essa expressão. Ele dizia que existe um elemento animado no universo manifestado. Então existe em nós também algo que nos anima, algo que nos impulsiona. E esse algo que é animado é interessante. Por quê? Porque também vai olhar para a sua origem. A alma também vai olhar para o nous, também vai reconhecer o nous. Mas ela também necessita o quê? Também se manifestar. E segundo Plotino, o que a alma vai fazer? Ela vai gerar dela mesma uma outra realidade. Essa realidade agora se parece mais com ela mesma do que com o próprio nous. Então agora ela vai viver meio que em dois mundos. Ela se lembra de onde ela vem, porque ela olha para o nous. Mas ela também vê que existe uma possibilidade dela criar.
Plotino dizia então que nós tínhamos uma alma criativa, que existia uma alma criativa do universo. Exatamente, por quê? Porque estamos agora falando de criação, né? E essa criação, então, vai ser um espelhamento daquilo que a alma percebe em alto grau, no nível bem elevado, mas aquilo também que ela percebe que é uma possibilidade dela agora colocar na existência. E aí, então, existe o quê? Existe uma dupla possibilidade, porque ela também vai se identificar com as coisas do mundo, ela também vai se identificar com as coisas terrenas, e ela também vai se encantar com isso. Então, esta alma, né, ela vai fazer todo um trabalho. E toda a questão humana talvez resida nisso. Que nós temos uma alma dentro de nós que tem dois universos, que tem que participar dos dois universos. Porque nenhum filósofo disse que era para a gente desconsiderar, né, o mundo e só se dedicar ao celeste. Também nunca disseram, olha, dedique-se só ao celeste e não se... Não, nenhum deles disse isso. Eles justamente estavam nos dando um caminho, nos dando uma chave para que a gente pudesse integrar os dois mundos. Então, a grande experiência da alma humana talvez seja essa, né? Entender como eu, sem me desconectar da minha origem, desse nous que, imóvel, concentra tudo e dali então tudo parte, e ao mesmo tempo eu, sem deixar de ser, fazer então todo um trabalho agora na existência. Como equacionar isso, né? Veja que interessante, porque a gente fala que o nous também é relacionado à questão da unidade, mas ao mesmo tempo a alma necessita o quê? Da multiplicidade, porque quando ela cai na matéria, segundo Plotino, ela se encanta com tantas partes, que ela também gosta de ser parte. Então a alma, ao mesmo tempo, é todo e é parte. E esse talvez seja o grande dilema nosso, né? Como é que a gente conjuga isso? Eu sou unidade e sou parte ao mesmo tempo? Pois é, essa é a grande questão, né? Esse é o grande mistério do ser humano, porque aquilo que é unidade já é unidade. O que é parte, não é? Mas e nós? E o ser humano? Que é tudo e parte ao mesmo tempo. Então isso é uma questão para a gente pensar, né? É uma das partes mais bonitas, eu considero, do pensamento plotiniano com relação à alma. É essa encruzilhada, que também foi retratada por muitos outros pensadores, né? Mas Plotino nos traz assim de uma chave muito metafísica, bastante profunda, que é necessário que a gente pare um pouquinho e repense. Como está a minha vida? Né? Eu estou conseguindo fazer esse casamento? Eu consigo me espelhar no celeste e trazer algo desse celeste para a minha condição atual, sem desconsiderar nenhuma parte e colocando vida em tudo? Essa é uma pergunta. E isso Plotino faz com que a gente reflita em busca dessas respostas. E aí ele vai dizer o seguinte: a alma, então, criando, ela sentindo essa necessidade de criar e de se espelhar no mundo, ela gera, então, um mundo sensível. O mundo sensível é o mundo dos sentidos. A questão toda é que, ao gerar um mundo sensível, ela se identifica com esses sentidos. Ela se vê numa condição que ela gosta, que ela tem uma afinidade com essas questões do sensível, dos sentidos, dos instintos. O que não é ruim, não é ruim. Nada é ruim desse ponto de vista se a gente souber lidar com todas as coisas que a vida nos oferece. A questão é ela simplesmente se encantar só com o que é sensível e esquecer da sua origem, que é metafísica. E aí, então, ela, ao invés de se identificar com o celeste e traduzir no terrestre, ela se identifica com o terrestre e quer que tudo, então, reflita somente o terrestre. Só o mundo sensível. E aí é que ela se perde. Plotino diz que é aí que ela começa a se fragmentar. Por quê? Porque ao invés dela manter a sua unidade, porque ela olha para o nous e do nous ela reflete na multiplicidade, ela se identifica com a multiplicidade. E aí então ela começa a se desagregar, ela começa a se desintegrar. E é aí que ela não sabe mais quem ela é, porque perde a referência. Então é interessante esse trabalho, né? Plotino chegar até isso. Imagina, né, que ele deve ter tido realmente uma visão muito profunda,
para ele chegar a tentar até descrever esses conceitos em palavras, como deve ter sido difícil, porque eu imagino que a experiência de Plotino num dos seus êxtases místicos deve ter sido muito profunda. Algo que não dá para a gente imaginar, porque a gente realmente não sabe o que é um êxtase místico, no sentido de você ter alcançado a compreensão profunda de uma ideia sem o uso da razão, essa razão linear, né, esse intelecto que eu falei, né? Então, como que uma pessoa consegue isso? E como que ela traz isso, né? E aí deixa isso registrado porque ela viveu essa possibilidade. Tem uma passagem dentro da tradição cristã, da Bíblia, né, que é um dos livros sagrados, né, de uma das maiores religiões que nós temos, que eu acho muito bonita e que, assim, numa das suas interpretações, porque as parábolas são quase como mitos, né? Tem muitas chaves de interpretação, todas podem ser consideradas. Uma delas, eu comecei a pensar sobre ela e eu reconheci um pouco desse processo aqui de Plotino, né? Talvez a gente consiga encontrar aí realmente essa chave dentro dessa perspectiva, que pode ser inclusive uma chave mais voltada para o aspecto filosófico, né? Mas é a parábola do filho pródigo. Eu acho que é bem conhecida, né, a parábola do filho pródigo, que fala que um senhor rico de terras tinha 2 filhos, e um dos seus filhos, então, o mais novo, ele chega para o pai e fala: pai, divida a herança e me dê minha parte, porque eu quero ir para o mundo, não é? E assim o pai faz. Ele aceita a proposta do filho. Esse filho, então, pega a parte dele e sai pelo mundo e conta a parábola, então, que ele vai, usa todo o dinheiro, gasta tudo, vive tudo que ele quer viver. Até o ponto de depois não ter mais nada. Ele gasta toda a sua herança. E aí, então, precisa viver aí, depois, numa situação mais difícil. Aí ele vai ter que arrumar um emprego, ele pede um emprego para um senhor de terras também, e o senhor de terras simplesmente, né, fala para ele que ele vai ter que fazer o que for preciso e aceitar o pagamento que for. No final das contas, não existe nenhum pagamento, de fato, e até para comer ele passa dificuldade, porque ele fica até desejando que ele pudesse comer a comida que era dada aos porcos desse senhor nessa fazenda. Nem isso ele tinha. E aí então diz a parábola que nesse momento ele começa a refletir sobre o que ele fez. Ele fala: puxa vida, meu pai tem uma fazenda, tem terras, eu tinha direito àquilo tudo, mas eu larguei tudo aquilo e agora eu não tenho nem o que comer. Com certeza os funcionários do meu pai têm mais que comer do que eu. Então eu vou voltar para a minha terra. E assim ele faz. Ele volta, o pai, sabendo da volta do filho, fica muito feliz, dá uma grande festa, né? Recebe com todas as honras, manda fazer um banquete, porque de tanta alegria que o pai sentiu pelo retorno do filho. O filho, o segundo filho, o filho mais velho, foi questionar o pai, disse: meu pai, por que isso? Por que o senhor faz uma festa para um filho seu que saiu, pegou o dinheiro, gastou tudo e agora volta sem nada e o senhor faz essa festa toda? Diz então que o pai responde: meu filho, você sempre esteve aqui comigo. O seu irmão não. O seu irmão foi embora, mas agora voltou. Ele estava morto e agora ele está vivo. Por que eu estou falando isso? Porque Plotino vai dizer o seguinte: a alma, quando ela também vai fazendo todo esse processo de ir para o mundo, de experimentar tudo, de viver tudo que ela necessita, ela precisa retornar. Ela precisa voltar para a sua origem. Ela não pode ficar tão identificada com as coisas que ela esqueça de onde ela vem e qual é a sua proposta fundamental. Então a alma é esse filho pródigo. Foi lá, viveu tudo, experimentou tudo, mas se lembrou da sua origem e falou: não, eu vou voltar. E aí ele volta. E é por isso que talvez esse pai diga: o meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Por quê? Porque ele se lembrou. E Plotino usa essa palavra. A alma tem que ter lembranças. A alma necessita lembrar. Então eu acho muito bonita essa parábola nesse contexto, porque fala dessa possibilidade da gente não esquecer de quem a gente é e da gente retornar para a nossa origem, para a nossa fonte, sem deixar de viver as coisas todas do mundo. Simplesmente não se identificando tanto a ponto de nunca mais voltar para aquele centro. Ou seja, nunca mais olhamos para o nous, nunca mais olhamos para os princípios elevados, nunca mais olhamos para as ideias arquetípicas, nunca mais lembramos de quem um dia nós já fomos, de onde nós viemos.
Então, essa parábola, para mim, representa muito isso, né? A felicidade do Pai significa essa alma, esse elemento se lembrou e retorna. Então, agora tem vida. Por quê? Por que tem vida? Porque voltou para a fonte. A vida, ela só é dada a partir da fonte. Não é assim? Nós necessitamos de uma fonte de vida, de energia. Então, se a gente se afasta demais dessa fonte, não tem como eu recarregar a bateria. Então, eu acho bonito esse trabalho, porque Plotino vai dizer os dois movimentos da alma. Existe um movimento descendente, que significa que ela está agora nesse processo que vem lá do Uno, né? E aí ela vai, e aí então começa a se movimentar e a se manifestar e a viver tudo que necessita, mas a alma precisa do outro movimento, que é o movimento ascendente. O movimento ascendente significa, tudo bem, eu desço, eu vivo tudo que eu preciso, eu me manifesto, eu tenho todas as experiências e todos os mistérios da minha existência vão me levar a quê? A que eu nunca esqueça de onde eu vim e quem eu sou. Então aí nesse momento, ela se lembrando, ela retorna. E aí então ela volta para a sua origem, ela volta para esse centro. E dali então ela pode novamente voltar a fazer as suas experiências. É um pouco mais ou menos a gente no nosso dia a dia, né? Como é que eu começo o meu dia? Lembrando de quem eu sou, lembrando daquilo que eu verdadeiramente quero ser, aquilo que realmente em mim é válido, é importante, ou eu já estou preocupada com as coisas do mundo, com a rotina, e aí eu já não lembro mais de nada da minha origem. Então, não é uma alienação do mundo, não é se isolar das coisas do mundo. É simplesmente nunca esquecer que tudo que eu fizer no mundo, eu tenho que estar olhando para algo que está me inspirando. Então, a gente tem que lembrar que a gente é filho da unidade. O Uno, ele faz com que a gente nunca perca essa possibilidade. Embora seja um conceito muito metafísico, muito difícil de entender, mas nós temos algumas ideias que podem nos aproximam um pouco dessa condição, que é a gente realmente ter referência de ideias elevadas, de ideias universais. Essas ideias universais estão representadas por várias maneiras. Uma delas, as tradições todas quase usaram, que são os mitos, né? Mitos são ideias representadas de maneira que o ser humano possa captar, possa ter uma relação de contato, né? Então, como eu faço no meu dia a dia para que ali, naquela situação do cotidiano, eu perceba se ali é um anseio da alma ou é um anseio de alguma outra coisa que não está me fazendo lembrar de quem eu sou. Eu tenho que atender? Tenho. Atendo da melhor maneira possível, da maneira mais justa possível. Mas eu tenho que ter uma referência, eu tenho que saber que aquilo ali eu estou fazendo em nome de algo. Eu atendo aquela necessidade, mas tem que ter uma ideia por trás. Então é aí a minha alma se expressando. Plotino diz que quando a gente não consegue fazer o caminho ascendente, a alma fica muito sufocada. Então, deve existir algum momento na nossa vida, né, que a gente já sentiu uma espécie de uma angústia, de algo que a gente não encontra a resposta, a gente não sabe bem o que é. Talvez seja a nossa alma pedindo para que a gente se lembre dela, para que ela possa se expressar um pouquinho, porque ela é filha do mistério, ela é filha de algo muito elevado, muito metafísico, então ela necessita ter contato também com algo metafísico. A alma fica um pouco sufocada se ela tem natureza metafísica, se ela lida só com coisas físicas, se ela lida só com aquilo do cotidiano, daquilo que está muito ligado a algo que está muito preso a um tempo e espaço. A alma humana, a alma do universo, não está presa a tempo nem a espaço. Por quê? Porque ela é filha do Uno. E ela se manifesta através do Nous, que é essa mente universal poderosa, essa inteligência divina. Então, como que uma alma pode se contentar em ficar somente atendendo aquilo que está dentro de uma limitação material, temporal, espacial? Então, Plotino dizia, isso sufoca muito a alma. Mas ele também vai nos dar uma chave. Então, como fazer? Qual é a dica de Plotino, então, para que a gente pudesse perceber melhor a nossa alma e dar vazão a ela, permitir que ela se expresse um pouquinho? Então, Plotino vai dizer, olha, primeiramente, treine, ele fala assim mesmo, treine atos nobres, treine a nobreza, treine elementos que são puramente humanos,
para que você possa ir se acostumando com essas ideias, porque essas ideias elas são espirituais, elas são algo que nos identificam, que nos reforçam a condição humana, de fato. Então ele fala mesmo, treine ser nobre na sua vida. Em segundo lugar, ou no segundo ponto, né, ele dizia, dê vazão à beleza, reconheça a beleza em tudo. Mas Plotino não estava falando de uma beleza no sentido físico, no sentido estético. Ele dizia o seguinte, treine a beleza para que você perceba o quê? A beleza das virtudes. Enamore-se das virtudes humanas. Veja quanta beleza há num gesto virtuoso e queira se aproximar disso. Então, primeiro, nobreza. Segundo, beleza, e o conceito de beleza também faz parte de uma das Enedas e é muito bonito, recomendo que quem puder, é muito bonito o que Plotino fala sobre a beleza. E ele fala na beleza nesta chave, como um caminho para que eu possa me conectar com as minhas fontes, com as minhas origens. E essa beleza é essa beleza da alma. É isso que está ligado a esse aspecto de uma bondade, de uma possibilidade de estar sempre querendo aportar algo em tudo que você vive. Sempre colaborar, sempre aportar algo, sempre deixar uma marca, um registro e aquilo humanizar o processo. E em terceiro, então primeiro nobreza, segundo a beleza e terceiro, ele dizia, reconheça o belo, reconheça a beleza nas pessoas, identifique modelos. E aí, então, provavelmente ele devia estar falando de mestres, de pessoas que podem nos mostrar isso um pouquinho mais claramente. Por quê? Porque estão um passo à frente, porque já tem uma percepção um pouquinho mais clara. Então ele dizia, você necessita de ter uma referência. Então observe, ele diz exatamente isso, observe o comportamento dessas pessoas, que são belas, que são nobres. Tenha como referência, observe como elas agem, como elas vivem. Por quê? Porque a gente possa se espelhar, para que a gente possa ter uma forma de ver isso acontecendo. Porque senão pode ficar um pouco solto, pode ficar um pouco teórico demais. Então ele chamava atenção para isso. Esteja na companhia de pessoas que têm essa beleza interior, né? Mas aí ele faz outra pergunta, ele falou, mas como é que eu vou reconhecer a beleza no outro? Como é que eu sei que o outro também é belo, que ele tem essa beleza que eu busco? Bom, aí ele deu uma chave que é muito importante, que também faz parte de todas as filosofias que abordam esse tema. Ele diz, olhe para dentro de si e veja se você já tem essa beleza. Veja onde há a beleza dentro de você. E onde você não encontrar beleza, trabalhe ali. E aí ele faz uma imagem, traz uma imagem, né, de um artesão, né, trabalhando a pedra de si mesmo, com as ferramentas de um escultor e lapidando tudo aquilo. Então, qualquer ponto, ele dizia assim, qualquer ponto que você encontrar que não está bem, não está equilibrado, está um pouco torto, não está adequado, não é bem isso, trabalhe ali, vá ali no detalhe, vá trabalhando aquilo de maneira que você queira encontrar o máximo de beleza possível em qualquer gesto, em qualquer situação. E aí ele disse uma coisa importante, quando você conseguir isso, você vai ver que a beleza sempre esteve dentro de você. Essa possibilidade sempre esteve presente, mas necessitou de quê? De um ato consciente da nossa parte. Então ele dizia o seguinte, quando você reconhecer dentro, quando você tiver certeza que isso foi trabalhado dentro, você tem essa convicção, você nem vai necessitar reconhecer fora, vai reconhecer, mas não será uma necessidade, porque agora você está conectado com a sua beleza interior, com algo de belo no universo. E o que é belo no universo está associado ao bem, isso é uma ideia platônica também. Então, tudo que está associado ao belo, o belo leva ao bem. Então, isso faz com que a gente se conecte. E aí você vai perceber o bem em todas as coisas, vai perceber o belo em todas as coisas. Então não necessitará de um referencial fora, porque ele já estará dentro de você. E aí então ele diz, aí é que você vai reconhecer as pessoas belas, você vai ter essa convicção, por quê? Porque ele dizia, né, assim como os olhos percebem o sol, porque os olhos são parecidos com o sol, a nossa alma reconhece a beleza porque ela é parecida com a beleza. Então ela tem que se parecer, tem que ter um elemento de afinidade, de reconhecimento. Então esse movimento seria um movimento ascendente,
que Plotino nos coloca como algo viável, como algo prático. Plotino, não, ele é muito metafísico, mas não quer dizer que ele não seja prático. Ele é prático, bastante, inclusive. Precisa só a gente entender uma chave de colocar isso, de fato, de maneira bem contundente na nossa vida, né? Isso é uma proposta de vida, né? Então, Plotino nos traz toda essa possibilidade. Então, ele dizia que a gente deveria sempre retornar, sempre buscar um referencial que fosse o quê? Da nossa família. Normalmente na família a gente não tem os nossos referenciais, nós não temos aquele núcleo familiar, nós temos uma família também ligada ao celeste. Então que a gente nunca esqueça essa possibilidade dessa família celeste que nos deu vida também. Nós temos uma vida física, mas também nós temos uma vida no plano metafísico. E existe essa família no plano metafísico. Então assim como aquele rapaz da parábola voltou para a casa do pai, voltou para as suas origens, se lembrou de quem era, porque foi lá nas suas referências familiares. Nós também. Nós não podemos esquecer da nossa família, que nós temos um contingente de ideias que são a nossa família, porque nós também somos uma ideia. E esquecer da família é esquecer da sua própria história. Então, por isso que nós precisamos nos lembrar. E é isso que Plotino nos traz, então, um pouquinho aí nessa Enéada, que é bastante extenso. Todos os trabalhos de Plotino são muito extensos, mas muito bonitos de ler e também de interpretar e de procurar viver na nossa vida. Então, em resumo, Plotino nos traz isso. Como identificar a nossa alma? Sempre buscando algo do plano celeste que tem a ver com essas ideias e que haja um reconhecimento meu, que eu me identifico com isso para além de todas as condições, para além de tudo aquilo que eu já vivo, algo que quando eu me identifico, quando eu tenho contato, vibra em mim. Eu reconheço, por isso eu lembro. A minha alma lembra disso. Por quê? Porque eu já vivi isso, eu já tive isso em algum plano. Depois, então, para ouvir esses anseios é deixar essa alma poder se manifestar, deixar ela vir à tona, deixar com que ela se apresente. E para ela se apresentar, trabalhar com esses elementos. Buscar ter uma vida nobre, buscar sempre a beleza, reconhecer a beleza, estar inspirado por modelos, por pessoas, por grandes personagens de vida, e aí buscar fazer um trabalho interno. Esse trabalho interno, então, é que vai me gerar as convicções, porque de fato sempre esteve lá comigo. E aí, então, estando comigo, aí eu consigo identificar fora. Identificando fora, eu lembro da minha família espiritual. Eu lembro das minhas origens. Esse é um pouquinho, então, do caminho que Plotino nos deixa, para que a gente possa ter um pouco mais de vivência com a nossa alma, para que a gente possa colocar mais vida. E quanto mais vida a gente coloca, mais a gente gera. Porque, para finalizar, uma pergunta que o próprio Plotino coloca: por que o Uno teve necessidade de fazer aquele processo de processão e gerar o nous, e daí tudo começou? Por que a unidade necessita se expandir? E Plotino diz, porque é tão cheio de vida, é tanta plenitude que existe ali, que não fica contido, não consegue conter aquilo. Então, extravasa. E isso é o princípio, é o melhor conceito que eu conheço de vida. Vida é aquilo que está tão latente dentro de nós e está pedindo tanto para sair, que quando sai, transborda. Mas é porque tem uma plenitude, não é porque falta alguma coisa. Então ele estava dizendo isso, o Uno é tão pleno, tão pleno, tão pleno, que não se contém. E aí então, dessa unidade que nada se move, surge então todo o movimento, mas por um ato de generosidade. É tanto que ele tem que ele necessita dar. E assim também o ser humano. E percebam, o Uno quando dá não fica menor. Uma ideia, quando ela se manifesta, quando ela prolifera, ela não fica menor. Pelo contrário, ela tem mais vida. Então a nossa alma, cada vez que puder se expressar, não fica menor, não fica carente, não fica faltando nada. Muito pelo contrário. Ela fica cada vez mais plena. Cada vez ela quer dar mais. Esse é o princípio de uma lei chamada lei do amor.
que Plotino também fala nas suas Eneas.